Primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio. Do Caos nasceram Erebus e Noite Negra. Da noite nasceram Éter e Dia. Gerou-os a noite fecundada, unida a Erebus em amor. Terra primeiro pariu igual a si mesma o céu constelado, para cercá-la toda ao redor e ser, dos deuses venturosos, sede irresvalável sempre. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas ninfas que moram nas montanhas frondosas. E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejoso amor. Depois pariu do coito com o céu, oceano de fundos remoinhos, e coios, e crios, e hipérion, e jápeto, e Teia e Réia, e Temis e Memória, e Febe da áurea coroa, e Tétis amorosa. Depois, com ótimas armas, Crono de curvo pensar, filho o mais terrível, detestou o florescente pai. Os antigos, eles procuravam tentar encontrar a atitude que estaria por trás da busca do conhecimento, né? E eles encontraram uma atitude que seria comum a todos aqueles que buscavam conhecimentos de qualquer tipo, que é uma certa perplexidade, que seria, no caso, então, o espanto, né, com o que acontece diante de nós, né? Ou seja, o espanto é um misto, né, de admiração e perplexidade. Quer dizer, nós não sabemos o que está acontecendo, mas é algo que se passa como se fosse admirável, né? Os fenômenos naturais, os ciclos da natureza e mesmo aquilo que acontece mais diretamente relacionado com o homem mesmo, né? Com as pessoas. À medida que o conhecimento vai se consolidando, né, esse espanto então vai dando lugar à episteme, quer dizer, ao saber. Episteme a origem da episteme. Episteme. Uma das razões pelas quais nós nos espantamos diante das coisas é o caráter incompreensível que elas têm a princípio, né? Então, nós dizemos que o espanto está no início da filosofia porque ele motiva uma tentativa de compreensão, né? Primeiro vem o espanto. Depois, na tentativa de superar o espanto e entender como é que aquilo que é objeto de espanto, na verdade, se organiza, né? Nós temos, então, essa atividade de pensar, né? Atividade racional, propriamente dita, que procura apreender aquilo que a princípio parecia simplesmente terrível e desconhecido. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é o choque. 11 de setembro, obviamente, foi uma surpresa que cientistas, especialistas de relações internacionais, especialistas das questões do mundo muçulmano, não tiveram feito nenhuma previsão. Mas de forma impressionista, me parece que temos uma explosão de livros e de reflexões e também de pesquisas sobre todos estes assuntos. Sou pequena para alcançar o céu com as mãos. Na origem de toda a filosofia, uma pergunta que seria a mais básica de todas, que diz respeito à existência do universo, né? Por que as coisas são? Por que as coisas existem, né? Porque poderiam não existir, talvez, né? Então, essa pergunta, que é a base de todo o pensar, né, ela se desdobra em outros porquês, que são aqueles atinentes às questões que nós queremos responder, né? Por que tal fenômeno se dá dessa maneira, tal outro assim, por que diferem, porque há causas diferentes, né, que dão origem a diferentes efeitos e assim por diante, né? Mas a atitude humana, quando ela ganha essa independência de espírito, que nós chamamos, né, ela o faz através dessa pergunta, por quê? Né?
que é uma pergunta que causa muito incômodo, né? Mas também está na base de todo o progresso do conhecimento. Para almas é morte tornar-se água, e para a água é morte tornar-se terra, e de terra nasce água, e de água, alma. A origem do conhecimento é a tentativa de responder a esse porquê. É quando essas respostas se tornam insatisfatórias. E você passa, então, de um pensamento de aceitação de respostas para um pensamento ativo, de busca de respostas, né? A isso que nós chamamos propriamente de exercício do pensamento, que é o que está na base da filosofia e de todo o saber em geral, né? Quer dizer, você não apenas recebe o que te é dado, você exercita teu pensamento para descobrir, né, como e por que as coisas se dão. A situação típica do início da filosofia, no caso dos indivíduos, né, ela aparece justamente quando Sócrates tenta fazer com que as pessoas se libertem das suas opiniões, o que é uma coisa muito difícil, né? Você pergunta a uma pessoa o que ela acha de alguma coisa, ela sempre tem uma opinião formada, que ela não formou, que ela recebeu, né? Mas que é suficiente para que ela tenha uma resposta acerca daquilo. Aí você questiona aquela opinião, né? E a pessoa então se espanta daquilo não ser verdadeiro, né? E se coloca de novo numa situação em que ela tem que vir a saber, tem que vir a conhecer, né? Isso é a passagem da opinião à filosofia, da opinião, quer dizer, dos prejuízos, dos preconceitos, né, à filosofia. Toma coragem e responde as minhas perguntas. No teu modo de pensar, o que é conhecimento? A meu parecer, tudo o que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que ele enumerou há pouco, como também a arte dos sapateiros e a dos demais artesãos. Todas elas, e cada uma em particular, nada mais são do que conhecimento. Quando te referes à arte do sapateiro, tens em mira apenas a arte de confeccionar sapatos, não é mesmo? Exato. E a marcenaria seria outra coisa, além do conhecimento da fabricação de móveis de madeira? Não. Em ambos os casos, o que defines é o objeto de conhecimento de cada um. Perfeitamente. Mas o que eu perguntei, Teto, não foi do que há conhecimento e nem quantos conhecimentos particulares pode haver. A minha pergunta não visava enumerá-los um a um. O que eu desejo saber é o que seja conhecimento em si mesmo. Considera o seguinte, que alguém nos perguntasse a respeito de uma coisa vulgar, corriqueira, como, por exemplo, o que é lama? E respondêssemos que a lama dos oleiros, a lama dos fabricantes de fornos, a lama dos tijoleiros, nós estaríamos sendo ridículos. É provável. Ou achas que alguém compreenderá o nome de alguma coisa se não souber sua natureza? De forma alguma. Não compreenderá o conhecimento de um sapateiro quem não souber o que seja conhecimento. Sem dúvida. Você poderia ter respondido de uma forma simples e curta, mas fez um rodeio de não ter mais fim. Assim, quando perguntado o que é lama, poderia ter respondido assim: lama é terra molhada, sem se dar ao trabalho de dizer a quem a emprega. Convém saberes, Sócrates, que já por várias vezes procurei resolver essa questão por ter ouvido falar no que costumas perguntar sobre isso. Porém, não posso convencer-me de que cheguei a uma conclusão satisfatória, como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejas. E apesar de tudo, eu não consigo afastar da ideia essa questão. São dores do parto, meu amigo. Não estás vazio. Algo em tua alma deseja vir à luz. O método mais antigo que nós conhecemos, né, na filosofia, desenvolvido sistematicamente, é a maiêutica, né? A maiêutica do Sócrates.
E consiste exatamente nisso, quer dizer, o indivíduo volta-se para a sua própria alma, né, e tenta tirar dela certos conteúdos que lá estão, como se fossem inatos, né? E ele consegue fazer isso através de uma certa interrogação, né? Ele mesmo pode se interrogar ou outro pode interrogá-lo. Qual é o efeito metódico dessa interrogação? Ela vai desfazendo as opiniões e os conhecimentos consolidados. Ou seja, ela vai desfazendo as aparências de verdade. Ela vai mostrando que, sempre que eu questiono de maneira um pouco mais profunda uma certa opinião, eu acho um erro ou uma contradição. Então eu tenho que dar um passo a mais, né? E esse passo, então, me leva para um patamar superior de conhecimento e, nesse sentido, eu vou progressivamente chegando até a verdade. No caso da maiêutica, a possibilidade disso é a crença que tinha o Sócrates e também o Platão, de que todo conhecimento já está na pessoa, já está na alma da pessoa. Por quê? Porque esse conhecimento já nasceu com ela, né? Quando a alma encarnou, ela já trouxe esse conhecimento. Esse conhecimento está apenas obscurecido, né? Mas não está perdido. Então a maiêutica, que significa dar à luz, né? Tirar a criança, né? Da mãe, é exatamente isso, tem esse nome por causa disso. O Sócrates tirava o conhecimento das pessoas como se as pessoas dessem à luz, né, as ideias que elas têm dentro delas sem saber, muitas vezes, né? Porque está um tanto quanto obscurecido e esquecido, principalmente pelo obstáculo do corpo, né? A alma, para Platão e para o Sócrates, ela não se dá bem com o corpo, né? Tem uma relação difícil com o corpo. E uma dessas dificuldades é exatamente o corpo causar um certo obscurecimento das ideias do pensamento, né? Que é próprio da alma. Mas isso é superável pelo método, né? Por esse método, por exemplo, da maiêutica, em que a alma se abre, né? E mostra o que ela tem dentro, desde que devidamente interrogada, né? Aí, então, a importância de um procedimento metódico bem estabelecido. A grande metáfora do conhecimento sempre foi o olhar, né? O conhecimento é um tipo de olhar, tanto material quanto espiritual. Então, isso é muito próprio do privilégio que se dava na antiguidade, principalmente, a contemplação, né? A verdade é atingida por contemplação. Se você tem um contato prático com o objeto, você tem dele uma visão restrita, o que eles chamavam de uma opinião, né? Para que você tenha realmente um conhecimento verdadeiro, você precisa superar esse contato restrito, ou essa proximidade, né, quase que de toque com o objeto, né, para justamente contemplá-lo, né? E essa distância contemplativa é que é essencial para chegar à verdade. Foi com efeito pela admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias e progredindo em seguida, pouco a pouco, até resolverem problemas maiores. Por exemplo, as mudanças da Lua, as do Sol e dos astros e a gênese do universo. Ora, quem duvida e se admira, julga ignorar. Por isso também, quem ama os mitos é de certa maneira filósofo, porque o mito resulta do maravilhoso. Pelo que, se foi para fugir à ignorância que filosofaram, claro está que procuraram a ciência para conhecer, e não em vista de qualquer utilidade. Quando o conhecimento, no início da era moderna, foi ganhando um significado mais prático, né? Mais experimental, como nós costumamos chamar a ciência que se faz hoje em dia, né? Então, essa contemplação, ela já perdeu um pouco do prestígio que ela tinha na antiguidade, né? E daí nós passamos do caráter contemplativo do conhecimento a um caráter de atividade prática, que os grandes filósofos e cientistas do início da modernidade chamavam de dominação da natureza, né? O que vai resultar na nossa tecnologia, né? Quer dizer, você conhece as coisas não para contemplá-las e ficar em êxtase diante delas, mas para dar a elas um sentido prático e fazer alguma coisa com elas, né? Portanto, conhecer é uma espécie de preparação para agir,
né? E não simplesmente para contemplar. Isso é muito próprio de um mundo em que a ciência já tem uma continuidade tecnológica muito forte. Então, essa é a passagem, né, do espanto para a atividade de conhecimento. Hoje em dia, nós fazemos diferença entre a ciência propriamente dita, né, como a física, a matemática, a biologia, e um outro tipo de conhecimento, como, por exemplo, a filosofia ou a teologia, que não são ciências do mesmo tipo, né? Então, no caso dos gregos, eles tinham um nome geral para designar todo e qualquer tipo de saber e, portanto, seria a ciência, não é? A tradução melhor de episteme, né? Episteme, portanto, é ciência no sentido amplo, não é? Não só ciência exata ou ciência natural, mas ciência no sentido amplo, quer dizer conhecimento. O espanto que a obra de arte causa em você deriva do fato de que o que está ali colocado, figurado na obra de arte, e que o artista colocou na obra, é algo que ele percebeu na sua condição singular de artista e que nós não perceberíamos. É muito comum, né, nós entendermos, por exemplo, que as pessoas diante de uma obra de arte, principalmente quando ela não é uma coisa muito tradicional e muito próxima do senso comum, né, elas sentem, às vezes, um espanto a tal grau que chega próximo até da hostilidade, da repugnância, né? Causa um certo mal-estar, né? Mas esse mal-estar vem do caráter verdadeiro daquilo que está sendo posto diante de você, né? E que é tão novo, tão inesperado, né? Que te causa esse incômodo, né? Então, a obra de arte, de certa forma, diante dela, nós repetimos a atitude, né, que algum dia o homem teve diante da natureza, né? Que é esse misto, né, de admiração, de hostilidade, de temor, né? Porque a obra de arte, ela traz de novo o mundo à nossa presença, né? E faz com que nós o vejamos de novo, né? E quando acontece isso, aquela atitude originária também aparece, né? O espanto e a tentativa de aprender aquilo e torná-lo familiar. Von dieser Zeit wir dürften nur lallen, damit zeige, was sei, geerbt zu haben, gelernt von ihr göttlichstes.